irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo, por favor, no Salmo de número 119. Salmo de número 119. E Cauã, só me ajuda aí, que eu falo alto pra caramba, hein? Baixa aí, senão a gente deixa os irmãos surdos aí. Salmo 119, por favor. Salmo 119, nós vamos ler aí do verso 25 até o verso 32. Mas antes de nós lermos aí, vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, primeiramente louvamos o Teu nome, porque o Senhor foi misericordioso e gracioso com cada um de nós, nos deu mais um dia de vida, Pai, por isso nós Te bendizemos. Agradecemos a Ti, porque para muitos, ó Pai, a cortina se fechou nesta noite. Então nós te louvamos, te agradecemos. E mais uma vez recorremos a Ti, tem misericórdia de nós. Fala conosco por meio da Tua santa e poderosa palavra, pois só o Senhor, Pai, pode fortalecer a cada um de nós, só o Senhor pode nos revigorar, nos restaurar, e é por isso que nós rogamos a Ti. Fala conosco em mais esta manhã e transforma-nos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Salmo 119, verso de número 25 até o verso de número 32. Antes de nós lermos aí, aqui o Salmo 119, muitas pessoas conhecem o Salmo 119 justamente pelo tamanho do Salmo. É o maior Salmo do Saltério, a maior oração que nós vemos aqui nas Escrituras. Todavia, nós não podemos conhecer o Salmo 119 simplesmente pelo seu tamanho. O Salmo 119 ele é extremamente profundo, como toda a Escritura assim o é. E aqui no Salmo 119, o salmista ele estruturou aí o Salmo, você pode perceber que nós temos aí 8 versos, né? Ou seja, ele estruturou com base no alfabeto hebraico. Então, cada letra do alfabeto hebraico ele colocou ali 8 versos, né? 8 versículos ali. Então, ele estruturou o Salmo desta maneira. E o pano de fundo, né, a ideia central aqui do Salmo 119 é justamente a lei de Deus, a palavra do Senhor, né, que fortalece, que restaura, que revigora. E ele vai usar linguagens diferentes para tratar do mesmo assunto, que é justamente a importância da lei do Senhor nas nossas vidas. E aqui, quando nós chegamos no verso de número 25 até o verso 32, o salmista vai nos mostrar aqui, por meio destes versos, como que eu e você podemos obter força para os dias difíceis, porque afinal de contas são muitos os dias difíceis que todos nós enfrentamos. Esse mundo não é fácil, né? A nossa vida não é fácil. E aqui, mais uma vez, o salmista vai nos mostrar como ou de onde virá a força para os dias difíceis, né? Ou seja, quando a alma ela está abatida, ele mostra que Deus nos fortalece por meio da sua palavra, por meio da sua graça. E por meio justamente da nossa perseverança na verdade, ou seja, crendo naquilo que Deus diz em sua palavra. E aí então, por meio das Sagradas Escrituras, nós obtemos aí então força, refúgio e refrigério. Então o tema da minha mensagem hoje aí é quando a alma chega ao limite. Ou poderíamos também falar aí, chamar de força para os dias difíceis. Porque veja, há dias em que o cansaço, ele não é apenas físico. Creio que muitos de nós já passamos por dias assim. É aquele cansaço que você sabe, isso aqui não é apenas um cansaço físico, é o meu interior, a minha alma. Ou seja, parece que tudo perde o sentido, parece que nós estamos ali muitas vezes sem chão, o coração aperta. A única vontade que muitas vezes podemos ter é de parar. O salmista está descrevendo isso. O que fazer quando a nossa alma chega ao limite? Ou, usando a linguagem bíblica aqui do salmista, a minha alma está apegada ao pó. Como sair desta circunstância, ou dessa circunstância, como nós podemos trilhar um caminho diferente? E ele vai nos mostrar que é exatamente por meio das Sagradas Escrituras. Eu quero pensar com você de maneira bem breve nessa manhã, apenas 3 princípios aí, né, aqui nos versos que nós iremos ler agora. Então vamos ler aí do verso 25
até o verso 32. Então ele diz, olha, a minha alma está perto de virar pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então ele começa já rasgando o seu coração diante de Deus, ele não usa máscara, ele não usa filtros, mas ele está dizendo, olha, a minha alma está perto de virar pó. De onde vai vir esse socorro, de onde virá o refrigério? Vivifica-me segundo a tua palavra. Ele rasga o seu coração, eu te expus os meus caminhos. E tu me respondeste, ensina-me os teus decretos. Faze com que eu entenda o caminho dos teus preceitos. Assim meditarei nas tuas maravilhas. Então você vê que ele já não está buscando uma solução imediata. Ele quer compreender, ele quer enxergar toda a sua vida, ou até mesmo o sofrimento, à luz da palavra de Deus, como Deus enxerga. Como o Barbosa bem disse aqui, né, o sofrimento ele é pedagógico, nós aprendemos. Então o salmista não queria olhar única e exclusivamente para a sua dor, para o seu sofrimento, mas ele olha para Deus, para a sua palavra, e ele quer enxergar também a sua vida, assim como Deus está enxergando. Verso 28. A minha alma esvai-se de tristeza, mais uma vez mostrando aí quão profundo ele está abatido. Fortalece-me segundo a tua palavra. No verso 25 ele disse, olha, a minha alma está perto de virar pó. Agora ele diz, olha, a minha alma esvai-se de tristeza. E ele enfatiza duas vezes, dizendo, olha, vivifica-me segundo a tua palavra, e agora no verso 28 ele diz, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade. Por teu amor, mostra-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade. Coloquei tuas ordenanças diante de mim. Ó Senhor, eu me apego aos teus testemunhos, que eu não seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando ampliares a minha compreensão. Então, como eu disse aí, quando a alma está abatida, né, essa ideia central aí desta porção, Deus nos fortalece por meio da sua palavra, da sua graça e da nossa perseverança, que é fruto da graça de Deus agindo na minha e na sua vida, né, para permanecermos firmes, obedientes à palavra de Deus. Então, todos nós que estamos aqui, nós temos limites. Há momento em que o corpo cansa, mas existem dias que o problema não é apenas o corpo, não é apenas um cansaço físico, onde nós vemos que há algo mais profundo, onde há dias que parece que a oração ela se torna ainda mais difícil. A Bíblia parece que está tão distante de nós. O coração fica pesado, fica apertado, a esperança parece que diminui. Você continua até mesmo vindo à igreja, você continua indo para o seu trabalho, você continua sorrindo para as pessoas, mas por dentro você está quebrado. Por dentro você está arrebentado. E às vezes nem a pessoa que está mais próxima a você sabe da sua dor, sabe da sua angústia, sabe da sua aflição. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã assim. O salmista ele conhecia muito bem essa realidade. Ele não escreve este salmo no topo da montanha. Ele escreve ali no vale. Ele escreve no vale. E ele diz, olha, a minha alma está apegada ao pó. Isso aqui, meu irmão, não é uma linguagem de alguém que é forte, que confia no seu próprio braço, no seu intelecto, no seu currículo. Esta linguagem que o salmista está usando é uma linguagem de alguém que está esmagado, profundamente abatido, tanto que ele enfatiza isso várias vezes aqui. É uma linguagem de alguém que já chegou ao seu limite, que está muitas vezes ali, o que nós dizemos, de mãos atadas. Mas existe uma diferença brutal do salmista para muitos de nós, ou para a maior parte da população, quando nós chegamos neste ponto, numa situação, muitas vezes, num beco sem saída. Quando o salmista se depara com uma circunstância assim, completamente adversa, profundamente angustiado, ele não partiu rumo ao desespero, como se não houvesse mais saída, como se não tivesse mais solução. Ele não partiu rumo ao desespero, ele volta-se para Deus. Ele volta-se para as Sagradas Escrituras, o bom e velho livro preto, né? Capa preta. A palavra de Deus, ele recorre à Escritura. Então é exatamente isso que esse texto, ou essa porção do Salmo 119 nos ensina. O que fazer quando a alma chega ao limite? E aí eu quero pensar com você de maneira bem breve, apenas 3 pontos. Primeiro, quando a alma chega ao limite, nós precisamos abrir o nosso coração diante de Deus. Parece óbvio, né? Mas muitos não conseguem fazer isso. Então, abra-se sobre a luz da palavra de Deus. Rasgue o seu coração diante de Deus. Verso 25 a 27. Ele diz, olha, a minha vida está perto de virar pó.
vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondestes. Ensina-me os teus decretos. Faze com que eu entenda faze com que eu entenda o caminho dos teus preceitos. Assim meditarei na tua palavra. Observe que o salmista ele não começa fingindo, como muitas vezes nós podemos fazer, não é? Você encontra com alguém, a pessoa pergunta: e aí, fulano, como é que você está? Você pode estar arrebentado. E eu não estou falando aqui de gente fraca, frouxa, ou gente mimizenta que vai reclamar de tudo. Mas homens e mulheres que são tementes a Deus, mas que enfrentam lutas, que têm dificuldades. Claro que você não vai abrir a sua vida para qualquer pessoa. Mas se Deus colocou homens e mulheres abençoados ao nosso lado, é claro que essas pessoas servem de uma espécie também de lenitivo. Claro que o primeiro socorro virá aqui da parte de Deus, como o salmista está buscando a Deus. Está buscando a sua palavra. Mas aí a pessoa pergunta: e aí, fulano, como é que você está? O que na maioria das vezes nós dizemos? Está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo sob controle. É isso que o salmista está dizendo? Não. Ele não disse: olha, está tudo certo. Está tudo sob controle, eu vou vencer sozinho. Não é essa a linguagem do salmista. Ele diz: olha, a minha alma está apegada ao pó. Quando nós voltamos para a Escritura, via de regra, quando nós olhamos a questão do pó aqui na Bíblia, é justamente aponta para a fraqueza, aponta para essa mortalidade, aponta para a nossa incapacidade. Então, em outras palavras, o que o salmista está dizendo é o seguinte: Senhor, eu não tenho mais forças, eu cheguei ao meu limite. Sabe qual que é o problema da nossa geração? As pessoas aprenderam a esconder as suas dores. Nós vivemos aí na era dos filtros, né? Pessoal que gosta da internet, vivemos na era dos filtros. Todo mundo parece feliz. Todo mundo parece realizado. Todo mundo parece forte o bastante. Mas muitos estão ruindo, desmoronando por dentro. Há pessoas que chegam ao culto, um culto como esse, sorrindo, e podem voltar para suas casas chorando. Na hora do momento do louvor, as pessoas levantam as suas mãos, louvam a Deus, mas voltam para suas casas lutando contra a ansiedade, as aflições e as suas angústias. Há outros que podem, inclusive, servir na igreja, estar à frente de um trabalho, enquanto enfrentam dificuldades que muitos desconhecem. O salmista nos ensina que a cura, ou a força, vem justamente quando nós paramos de fingir, quando nós tiramos as máscaras. Aqui ele não está usando máscara, ele não está usando um filtro. Ele rasga o seu coração diante do Senhor e apresenta a sua real situação diante do seu Deus, o único que pode, de fato, mudar a circunstância. E se ele não mudar a circunstância, ele vai me capacitar a enfrentar essa circunstância. Isso nós temos a garantia que o nosso Deus prometeu a mim e a você. Como já disseram, não há uma cura para uma ferida que ela nunca é exposta. Você não rasga o seu coração diante de Deus e apresenta a sua causa, né, para aquele que de fato tem esse poder para mudar esse cenário. Então talvez Deus tenha trazido você aqui hoje justamente para você parar de esconder a sua dor, de parar de fingir, de parar de tentar carregar tudo sozinho. Abra o seu coração diante de Deus, diante do Senhor. Ah, pastor, mas ele já sabe tudo. É claro que ele sabe. Mas ele deseja ouvir a minha e a sua voz. Você lembra aquele episódio tão interessante, né? Jesus ele vai curar um cego, e aí ele olha para o cego, né, e pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Não, imagina, se fosse você. O que queres que eu te faça? O cara é cego. Mas vai que o cego tivesse, ou pelo menos ele achasse que tivesse uma outra prioridade. Imagina, Jesus olha para ele e fala assim: ó, o que você quer que eu te faça? Ele podia pedir um cão-guia. Não, dá um cão-guia, vai resolver a minha vida. Não quero enxergar, me dá um cão-guia. Ou, como nós vemos aí hoje, paga um salgado. Dá um dinheirinho aqui, ali. Não, Jesus queria ouvir da boca dele. O que você quer? O que você está precisando? O que de fato é essencial? Você está ali agora num beco sem saída, qual é a sua prioridade? Então nós temos que aprender a abrir o nosso coração diante do Senhor. Os salmistas constantemente eles fazem isso, eles rasgam o coração diante de Deus, apresentam as suas angústias, e eles, quando terminam o salmo, com uma perspectiva totalmente diferente. Não que os problemas já haviam sido solucionados, mas dentro deles havia uma outra posição, uma outra atitude, né? Então é claro que Deus deseja ouvir a minha e a sua voz. No verso 26 ele diz, né, eu te expus os meus caminhos, ou eu relatei os meus caminhos. Ele não esconde nada. E é claro que nós não podemos esconder nada do nosso Deus.
Mas muitas vezes nós achamos que conseguimos esconder algo de Deus, ou que nós tentamos tampar ali o sol com a peneira. Não, o salmista não fala apenas dos seus problemas, ele fala consigo mesmo. Ele fala sobre si. Eu relatei os meus caminhos, ou seja, os meus pecados, as minhas lutas, as minhas angústias, as minhas dúvidas. Eu expus tudo ao Senhor. Uma outra linguagem para dizer, eu rasguei o meu coração diante do meu Deus. No verso 18 desse mesmo salmo, o salmista diz, Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Claro que ele estava dizendo, Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple quem de fato o Senhor é. A grandeza do Senhor, os atributos do Senhor, quem de fato o Senhor é. Mas quando ele diz também, Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei, ele também está pedindo, Senhor, revela-te a mim quem de fato eu sou. Quão limitado eu sou, quão fraco eu sou, o quanto eu preciso do Senhor. Mostra-me a minha limitação, para que a cada dia eu recorra ainda mais ao Senhor. Às vezes nós queremos que Deus ele já mude as circunstâncias, mas às vezes Deus está trabalhando no meu e no seu coração. Às vezes Ele não vai mudar a circunstância em si, mas Ele está lapidando, preparando, transformando a mim e a você diante daquele cenário que muitas vezes era o improvável, que você jamais sonhou, mesmo nos piores momentos da sua vida, passar por aquela circunstância ou viver esses dias tenebrosos, né? Mas Deus ele quer mudar o meu e o seu coração. Segundo, quando a alma chega aí ao limite, nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus. Como o salmista está dizendo, olha, fortaleça-se com o tônico da palavra de Deus. Então, depois de reconhecer o seu estado, ou seja, a minha alma está apegada ao pó, ou a sua alma ela está apegada ao pó, ou ela vai estar apegada à palavra de Deus. Só temos esses dois pontos. Ou nos apegamos à palavra de Deus, ou a nossa alma vai estar apegada ao pó. Então, depois de reconhecer o seu estado, de rasgar o seu coração diante de Deus, o salmista ele dá mais um passo essencial nessa caminhada. Ele vai buscar essa força, ele se fortalece no tônico da palavra de Deus. Ou seja, ele não desaba, ele também não permanece na dor, ele prossegue adiante, ele continua caminhando. Ele olha para a Escritura e vê na Escritura a sua fonte de vida. No verso 26 ele pede, dá-me sabedoria, abre o meu entendimento, que a tua palavra torne-se o meu alimento, o meu consolo, a minha força a cada dia. Então vamos ler aí do verso 28 até o verso 29. A minha alma esvai-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade, e por teu amor, mostra-me a tua lei. Mostra-me a tua lei. Então, algumas traduções, algumas versões vão dizer, olha, a minha alma chora de tristeza. A minha alma chora de tristeza, a minha alma está derretendo. A expressão hebraica aqui ela é muito forte, meu irmão. É muito forte. É justamente essa ideia, olha, minha alma está derretendo. É alguém que está emocionalmente esgotado, que está profundamente abatido, angustiado. Talvez você esteja me ouvindo nesta manhã e você possa estar desta maneira, assim como o salmista está descrevendo. Porque se você já leu aqui o Salmo 119, você já pôde perceber vários cenários que o salmista descreve aqui, várias circunstâncias de dores, angústias e aflições. Em alguns versos aqui anteriores, ele vai dizer o seguinte, olha, os príncipes, os poderosos, sentaram e estão tramando contra a minha vida. Ele vai dizer, olha, estão tentando arrancar a minha vida. E ele cita diversos cenários, expressando ali a sua angústia e sua aflição. Então talvez você também possa ter entrado aqui nesta manhã exatamente assim. Não sem fé, não sem fé, não sem dor, não sem dor, não sem Deus, mas cansado, exausto, sobrecarregado. Muitas vezes nós esquecemos das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor olha para o seu público e Ele diz, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É uma promessa dele a mim e a você. É que muitas vezes nós olhamos para esses versos e nós esquecemos que continua sendo palavra de Deus a mim e a você. Assim como você pode ter uma obra de arte na sua casa, que no primeiro momento, quando você adquiriu, você contemplou aquela obra de arte e disse, nossa, que algo maravilhoso. Você conseguia enxergar os detalhes.
Mas com o passar do tempo, você convivendo com aquele quadro, com aquela obra de arte, você não enxerga mais a beleza, você não consegue enxergar mais os detalhes. Mas sempre alguém que vem visitar, que vai à sua casa te visitar, olha para aquele quadro e fica impactado. Que algo fabuloso. Isso muitas vezes pode acontecer com a palavra de Deus. Nós estamos ali passando, lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, e muitas vezes nós nos esquecemos. Como essas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Será se nós cremos de fato naquilo que o Senhor está dizendo? Que é dele que vem o refúgio, o refrigério, a restauração, a transformação que nós precisamos. Porque muitas vezes nós queremos buscar o refúgio, o refrigério em diversos lugares. Recorremos a pessoas, achamos que o dinheiro vai resolver o nosso problema. E esquecemos de nos dobrarmos diante do nosso Deus e buscarmos nele esse refrigério, restauração e transformação que nós tanto precisamos. Então, o que fazer quando a nossa alma está aí, nesse sentido, derretendo? Como o salmista está utilizando no verso 28, a sua linguagem, né? A minha alma esvai-se de tristeza. O mundo oferece diversos remédios ou diversos caminhos. Eles colocam aí as ofertas, seja por meio da distração, por meio do entretenimento, por meio dos prazeres, por meio do consumo, né? Tem gente que ela está ali aflita, angustiada, desde que tenha crédito, tem limite no cartão, vamos comprar. Vamos ver até onde der. Onde vai dar isso aí, a hora que não passar mais o cartão, aí a gente para. Outros vão dormir. Você lembra dos discípulos? Eles estavam passando uma circunstância difícil, estavam angustiados, não queriam encarar a realidade, então eles foram dormir, tentar amenizar ali a dor. O mundo oferece diversos caminhos, muitos remédios, seja o consumo, sejam por meio de vícios, mas nenhum deles resolve de fato o problema. Nenhum deles pode curar. Eles apenas anestesiam, vão apenas dar uma anestesiada, uma maquiada. Meu pai vai fazer 73 anos, né, se Deus assim permitir. Nunca tinha ficado internado, precisou fazer uma cirurgia do quadril recentemente. Todo mundo já havia falado para ele que iria tomar uma anestesia, e as pernas, né, do quadril para baixo não ia funcionar durante algum período, né, algumas horas. Mas você sabe, né? A preocupação bateu nele. Estou lá acompanhando, né? Acompanhei no médico, fez o procedimento, voltou para o quarto, e eu vi que ele estava tentando mexer o pé. Ele já estava angustiado, já estava aflito, achando que não ia andar mais. Falei, eu entrei aqui para fazer um negócio do quadril, estava ruim para andar. Agora nem as pernas estão mexendo. Falei, pai, calma, é anestesia, daqui a pouco passa. O que eu quero dizer com isso? Quem trabalha na área da saúde sabe que há uma diferença brutal entre a anestesia e a cura. É brutal. A anestesia ela pode tirar a sua dor por algumas horas, mas ela não resolve o problema. Ela não resolve. Ela tira a sua dor por algumas horas, mas ela não resolve, ela não cura. A cura que resolve a causa. O que eu quero dizer com isso? Toda ilustração ela é falha. Ela não consegue retratar toda a realidade daquilo que nós estamos falando. Mas a palavra de Deus não é uma anestesia. Ela não vai dar uma maquiada. Não. A palavra de Deus ela é o remédio, ela é o alimento, ela é a força, ela é a vida que eu e você tanto precisamos. Só que nós não podemos ir para a nossa casa e abrir este livro como se nós estivéssemos indo para um laboratório dissecar um sapo. Nós precisamos nos voltar para este livro e saber isso aqui é alimento, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é vida. Deus se revelou a mim por meio deste livro. A única maneira de eu conhecê-lo e obter o refúgio, o refrigério que eu tanto preciso é por meio deste livro. E na maioria das vezes o único livro que o crente não pega é este livro. É a palavra de Deus. E aí então eles não conseguem compreender porque vivem tão angustiados, tão aflitos, tão abatidos. Porque é importante, meu irmão, nós nos voltarmos para a palavra de Deus, porque a palavra nos lembra quem Deus é. É a palavra de Deus, você precisa conhecê-lo por meio deste livro. Porque isso vai mudar toda a sua visão de mundo. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, lemos a Bíblia, nós lembramos, por exemplo, da soberania de Deus. Quem é o nosso Deus? Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, por pior que seja o momento que eu esteja vivendo, mesmo que eu esteja vivendo o improvável, eu continuo confiando que a minha vida está nas mãos desse Deus. Que nada fugiu do controle soberano dele. Muitas vezes nós olhamos para a vida de Jó e conseguimos enxergar Deus em cada detalhe na vida de Jó. Deus orquestrando cada detalhe na vida de Jó. E dizemos, Deus é maravilhoso.
Deus estava ali em cada circunstância na vida de Jó. No pior momento, Deus estava ali. Mas nós não temos essa mesma confiança, essa mesma esperança, quando nós voltamos e olhamos para a nossa vida. De ter essa certeza, o meu Deus está cuidando de mim. Por pior que seja o cenário, mesmo que eu não compreenda toda essa circunstância, eu continuo crendo que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e que a minha vida está nas mãos dele. Isso aqui uma hora vai passar. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós lembramos da fidelidade de Deus. Esse Deus que fez uma aliança com o povo, que inúmeras vezes falhou, que inúmeras vezes quebrou essa aliança, e se arrependeram dos seus pecados e voltaram-se para Deus, e Deus então os abençoa. Deus é fiel, Ele manteve sempre a sua aliança. Claro que nós vemos Deus punindo e disciplinando o seu povo inúmeras vezes. Isso continua valendo para mim e para você também. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos a fidelidade desse Deus, que fez uma aliança com o seu povo, e que Ele cuida do seu povo, que Ele mantém o seu povo, como Ele tem cuidado de mim e de você. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos a palavra de Deus, nós lembramos das promessas dEle. Como é que você vai lembrar das promessas do Senhor se não pegar a Escritura? Você lembra daquela promessa maravilhosa lá em Mateus, segundo o relato de Mateus? Quando Jesus dá uma ordem à sua igreja, Ele envia a sua igreja para pregar a sua palavra, fazer discípulos, ou seja, homens e mulheres que conheçam o Senhor por meio da Escritura. Como Ele disse, olha, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então Ele diz, ó, vai, faz discípulos, façam discípulos, ensinando-os a guardar a minha palavra. E Ele dá uma promessa. Ele nos dá uma ordem, mas também nos dá uma promessa. Nós temos uma garantia. Ele diz, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês. Ele nos dá uma voz de comando, mas Ele garante a presença dEle. Então essa é uma das promessas. Então o mínimo que o Filho de Deus tem garantido todos os dias é a presença de Deus com ele. É o mínimo. Veja que é algo maravilhoso, grandioso. Ou como o salmista diz, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, mesmo que eu enfrente dias tenebrosos, eu sei o meu Deus está comigo. Quando nós lemos a Escritura, nós lembramos do amor de Deus. Desse Deus gracioso, misericordioso, que permitiu a mim e a você mais um dia de vida. Porque para muitos a cortina da vida se fechou nesse dia, na noite que se passou. Deus te deu mais um dia. Milagre que muitas vezes nós nem sequer agradecemos. Milagre da vida. De conseguir levantar, executar as suas atividades mais básicas, sem a ajuda de ninguém. E nós não conseguimos enxergar quão bom, quão misericordioso é o nosso Deus. Então isso aqui muda tudo, meu irmão. Sabe por quê? Muitas vezes o sofrimento faz a nossa visão ficar distorcida. O sofrimento ele pode fazer isso. Nós começamos muitas vezes a acreditar até em algumas mentiras. Por isso que nós sempre dizemos, né? Olha, você precisa estar ancorado na verdade. Porque a sua mente e o seu coração podem te pregar uma peça. Que se for apenas uma questão intelectual, você avalia o cenário e você pode chegar a uma conclusão, eu estou sozinho. Deus me abandonou. E aí se o seu coração entra na jogada, o negócio piora. Porque com o seu intelecto você avaliou e diz o seguinte, chegou a uma conclusão, eu estou sozinho. O seu coração leva a ter essa sensação de realmente que Deus te abandonou. Você está sozinho. Mas aí quando nós voltamos para as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, que é a verdade, nós vemos que o cenário é outro. É outro. Não, o meu Deus não me abandona. Se você prestou atenção aqui no verso 29, ele diz, olha, desvia de mim o caminho da falsidade ou o caminho da mentira. Percebe então, que em meio à tristeza, em meio à angústia, ele não pede apenas força para continuar. Ele pede também uma proteção contra a mentira. Por quê? Ora, o sofrimento e a mentira costumam caminhar juntos, lado a lado. Às vezes você pode ouvir aquela vozinha, né, no pé do ouvido dizendo, não, que isso? Rapaz, Deus te abandonou. Você está sozinho na jogada. Você está aí, ó, sozinho. E aí você recorre mais uma vez e volta-se para a Escritura, e a palavra de Deus diz outra coisa, eu nunca te deixarei. Mesmo que a mãe que amamente o filho o abandone, eu jamais abandonarei você. Eu estou com você. Uma outra mentira que nós podemos ouvir, olha, não existe mais esperança. Não tem mais nenhuma saída para você, ou para o seu caso, ou para a sua situação. E aí nós voltamos para a Escritura mais uma vez. E lemos que o nosso Deus diz, olha, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Os jovens podem estar caindo, podem estar prostrados, mas aqueles que buscam em Deus, o refúgio eles vão encontrar. Aqueles que esperam em Deus irão renovar as suas forças. É algo garantido. Ah, você não vai conseguir. Você não vai dar conta. E nós mesmos nós não damos conta de nada, meu irmão. É que nós somos tão arrogantes, nós somos tão impetulantes, que achamos que nós damos conta do recado. Achamos que nós não precisamos de Deus. Isso é refletido por meio da nossa vida de oração. Se nós não dobramos os nossos joelhos, nós estamos dizendo isso, eu dou conta do recado. Não preciso desse Deus. Para quê? Não, o meu intelecto, o meu currículo dá conta. Só aquele que é fraco que vai dobrar os seus joelhos e vai buscar o seu Deus. Porque ele sabe, eu sou pó, eu sou fraco. Eu não dou conta sozinho. Seja para conduzir o meu casamento, para criar os meus filhos, qualquer esfera da minha vida. Eu preciso do meu Deus. Então você pode ouvir aquela vozinha, não, você não vai conseguir não. Mas a minha Bíblia diz, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Então é por isso que nós precisamos da Escritura todos os dias, meu irmão. Não é apenas no culto. Você ler uma porção das Sagradas Escrituras no culto público. Isso aqui é indispensável. Deus não pediu a minha opinião ou a sua opinião. Ele instituiu o ponto final. Só que nós não podemos nos alimentar apenas aqui. Nós precisamos desenvolver esse hábito lá nos nossos lares, todos os dias. Nós precisamos nos posicionar. Isso não pode ser algo que nós venhamos negociar. Muitas pessoas perguntam, pastor, como que eu faço para orar? Como que eu faço para ler a Bíblia? Porque é tão difícil, é uma luta, eu não consigo. Eu sempre digo, como é que você faz para ir para o seu trabalho todo dia? Todo dia você tem vontade? Ou simplesmente você se levanta, faz o que tem que fazer, se posiciona e vai para o seu trabalho? Com vontade ou sem vontade? Ah, eu não negocio. Nós não deveríamos negociar. É claro que aqui o salmista, você perceberá que ele tem prazer na lei de Deus. Com isso não quer dizer que não tenhamos lutas. Claro que pode ter dias que sejam mais fáceis. Mas não negocie. Estipule um horário. E vá para o seu encontro com o seu Deus. Vá conhecer o seu Deus por meio da sua palavra e ore como o salmista diz aqui no verso 18, Senhor, desvenda-me os olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Então não é apenas uma questão de ir para o texto e uma questão intelectual apenas. Nós precisamos dessa intervenção divina, abrindo os nossos olhos. E tudo isso que eu estou dizendo aqui, meu irmão, não é misticismo. Talvez você ache, o pastor é místico. Estou falando de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus e o nosso relacionamento com o nosso Deus é visto, é externado por meio da nossa obediência à sua palavra. Tem gente que diz que ama a Deus, que tem uma intimidade com Deus, mas você não vê essa evidência. Ou seja, você não tem evidência, né? Não há essa submissão à sua palavra. Jesus foi categórico ao dizer, aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Ele obedece às minhas palavras. Então não negocie, meu irmão. Estipule um tempo. E aí você coloca um tempo, seja 10 minutos, 20 minutos, mas abra a sua Bíblia, clame ao Senhor. Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Comece a orar. Comece a orar, busque o Senhor. E você vai ver uma grande diferença na sua vida. Você verá. Terceiro e último princípio aí para a gente caminhar para o fim. Do verso 32, verso 30 ao verso 32, agora ele nos mostra que quando a alma chega ao limite, nós precisamos continuar caminhando. Ou, em outras palavras, que nós precisamos nos comprometer com a verdade da palavra de Deus. Você verá que ele vai usar aqui verbos, né, dizendo, olha, eu decidi, eu escolhi, eu me apego, eu buscarei. Então vamos ler aí do verso 30 ao verso 32. Ele começa dizendo, né, escolhi o caminho da fidelidade, coloquei tuas ordenanças diante de mim. Ó Senhor, eu me apego aos teus testemunhos, que eu não seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando ampliares a minha compreensão. Então, se você quer força, meu irmão, para viver todos os dias, dias difíceis, os dias tranquilos, se você quer força para viver, uma força real que sustenta nos dias maus e renova no dia comum, você precisa assumir um compromisso com a palavra de Deus. Você precisa assumir um compromisso. O salmista está dizendo, olha, eu escolhi o caminho da fidelidade. Eu coloquei as tuas ordenanças, coloquei tuas ordenanças diante de mim. Ó Senhor, eu me apeguei,
Eu me apego aos teus testemunhos, que eu não seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando ampliares a minha compreensão. Então aqui, nós temos aí talvez a parte mais impressionante do texto. O salmista ainda está sofrendo. O salmista ainda está passando por momentos difíceis. Mas ele continua obedecendo a Deus. Ele continua depositando em Deus a sua esperança e a sua confiança. Se você prestou atenção aqui nos verbos, ele diz, olha, eu escolhi, eu decidi, eu me apego, eu correrei. Então ele não está esperando sentir vontade, para então voltar-se para a Escritura. Não, ele está escolhendo obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, mesmo no pior cenário. Isso aqui é fé. A fé verdadeira, meu irmão, não depende das emoções. Não depende. É fácil você obedecer quando tudo vai bem, não é? Levantar as mãos para os céus e cantar uma canção bela. É fácil. É fácil você cantar quando a vida está tudo organizada, está tudo bem tranquilo, não temos nenhum problema, seja financeiro, seja conjugal, seja com relação à nossa saúde, está tudo tranquilo. É fácil você louvar quando tudo está dentro dos conformes. Mas a verdadeira fé, ela aparece quando nós continuamos caminhando mesmo, muitas vezes sem entender aquele momento. Porque nós fomos chamados para confiar em Deus a todo tempo. Só que isso não pode ficar apenas da boca para fora. Porque às vezes nós cantamos uma canção, só que daí cantamos canções, falamos da palavra de Deus, só que quando a tempestade bate à nossa porta, quando a nossa estrutura ela está sendo abalada, nós esquecemos. Aconselhamos e aconselhamos tantas pessoas. Você precisa confiar em Deus, você precisa esperar em Deus. Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia ou na hora da adversidade. Mas quando a nossa casa está sendo assolada, nós esquecemos de tudo aquilo que nós orientamos as pessoas. Mas o salmista está dizendo, não, eu decidi caminhar, obedecer, um compromisso com a tua palavra. Então há aqui uma dependência e responsabilidade. Uma dependência de Deus, essa responsabilidade de se apegar às Escrituras, a palavra de Deus. Então, muitas vezes, é claro que nós não vamos compreender todo o cenário, nós somos limitados. E lá na glória, se Deus assim quiser, nós iremos compreender. Mas é fácil nós notarmos, né? Quantas circunstâncias nós já passamos, que nos momentos que nós estávamos enfrentando, talvez você não enxergava muita coisa. Os anos se passaram, você olha para trás, e aí então você enxerga ali agora Deus em cada detalhe. Deus o capacitou, Deus renovou o seu fôlego, a sua força, te restaurou, te deu graça, e aí então nós o adoramos. Então nós temos aqui pelo menos 4 decisões de um cristão. Assim como o salmista está nos mostrando. Ele escolhe a verdade. Ele escolhe a palavra de Deus. Ele fica com a Escritura. Eu escolhi o caminho da verdade. Independente do que eu esteja sentindo. Eu não estou seguindo os meus sentimentos. Estou seguindo a verdade, a palavra de Deus. Se você escolher o caminho da verdade, a palavra de Deus, você encontrará força. Você encontrará o refúgio, o refrigério que você tanto precisa. E nós tanto precisamos. Dia após dia. Uma outra decisão que o salmista toma é, eu decidi obedecer. Eu decidi viver de acordo com os teus estatutos. Obedecer a Deus. Ele decidiu seguir aquilo que Deus diz. Mesmo que os outros, ou até mesmo o seu próprio coração indique um outro caminho. Confie na palavra de Deus. Espere nele. Não é esse o conflito do salmista? Em outra ocasião, ele diz, por que estás abatido a minha alma? Espera em Deus. Confia em Deus. Então confie na palavra de Deus, mesmo naqueles dias tenebrosos, onde há tanta confusão, e você vai ver que Deus vai te conduzindo. O homem que teme o Senhor há de dirigir os seus passos, não é isso? O salmista diz. Aquele que teme o Senhor vai lhe conduzir os seus caminhos. E essa obediência a Deus, que é fruto também da graça de Deus sobre mim e sobre você, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. É todo dia dobrar o joelho e falar, Deus, me dá graça para continuar.
essa dependência e essa obediência, ela vai gerar essa estabilidade espiritual. E ele se apega à sua palavra, né? Ele diz, olha, eu me apego aos teus preceitos. Eu me apego aos teus preceitos. Então, tudo muda, meu irmão, não é? Hoje o camarada que está no poder, amanhã ele não está. Aí, uma palavra que nós amamos é segurança, estabilidade. A palavra do momento. O salmista diz, olha, eu me apego à tua palavra. Quando tudo muda, a palavra de Deus permanece a mesma. A palavra do Senhor permanece a mesma. Ou seja, todos podem falhar comigo, mas a palavra de Deus, ela continua sendo a verdade. A palavra de Deus continua garantindo que Ele vai cuidar de mim, que Ele nunca vai me abandonar, que Ele vai cuidar do seu povo, da sua igreja, como Ele tem cuidado de nós até esse exato momento. Não é? Estamos em 2026, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ele tem sustentado a sua igreja, Ele tem sustentado o seu povo, Ele tem nos sustentado como indivíduos, como filhos. E Ele diz, olha, eu continuo correndo. Né? Eu sei que aqui na nossa versão Ele diz, olha, percorrerei o caminho. Se você pega algumas versões um pouquinho mais antigas, vai dizer, olha, eu correrei, continuarei correndo. Correndo. Então, a ideia ali do salmista não é apenas caminhar, é correr com perseverança, com intensidade, com paixão. Eu continuo crendo e obediente à sua palavra. E é claro, meu irmão, e é claro que quando nós olhamos para um salmo como esse, nós nos lembramos que em outro momento Davi ele vai dizer isso, olha, a minha alma ela está apegada ao pó. Se você se lembra lá do Salmo 22, que aponta para Cristo, vai dizer isso também. Ele diz, olha, minha alma está apegada ao pó. Houve um homem que foi muito mais fundo do que isso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim. Se você se lembra lá no Getsemane, ele diz que a alma ficou profundamente angustiada. Angustiado até a morte. Suou gotas como de sangue. Lá na cruz, nós vemos, ele foi lançado ao pó da morte. Foi abandonado para que nós nunca fôssemos abandonados, os filhos de Deus. Todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creem nele, tem essa garantia, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Lá na cruz ele foi esmagado, a ira de Deus Pai foi descarregada sobre ele por conta dos nossos pecados. Ele não tinha pecado, os nossos pecados lhe foram imputados. Assim como nós também não tínhamos justiça e a justiça de Cristo nos foi imputada pela fé. Mas lá na cruz ele foi esmagado para que nós pudéssemos ser restaurados. Ele foi condenado justamente para que nós pudéssemos ser perdoados, ou numa linguagem lá do apóstolo Paulo, mais jurídica, ele diz, para que nós fôssemos declarados justos perante o tribunal de Deus. E nós temos aquela notícia maravilhosa, que ele foi pendurado no madeiro na sexta, mas ressurgiu no domingo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso existe esperança a mim e a você. Porque o nosso Senhor e Salvador, ele não permanece no túmulo. A morte não pode detê-lo. A morte não pode pará-lo. Como uma canção que a gente sempre declara, né? Porque ele vive. Porque ele vive, então eu posso crer no amanhã, porque ele vive, todo medo se esvai. Então, porque ele vive, a tristeza não vence, o pecado não vence, a morte não vence, o desânimo também não vence. Porque, afinal de contas, Cristo venceu. E ele garantiu estar comigo com você. E aqueles que pertencem a Cristo também vencerão. Não é isso que Paulo diz, somos, porém, diante de todo esse cenário negativo que eu acabei de citar, nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Então, quando a alma chega a esse limite, né, onde nós estamos profundamente angustiados, aflitos e abatidos, a graça de Deus apenas começou a mostrar-lhe toda a sua suficiência. Quando nós estamos ali no nosso pior, Deus sempre vai chegar com o seu melhor, nos restaurando, nos fortalecendo, nos revigorando. Que nessa manhã, mais uma vez, Ele nos dê essa graça. Que mais uma manhã nós possamos sair daqui diferentes da forma que nós entramos, por causa do Senhor, da sua palavra, que restaura, transforma e revigora o seu povo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.